Hoje nós vamos começar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. É a parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Eles, porém, recusaram-se. E o rei despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram. Depois de haverem feito muitos ultrajes, sabendo disso, o rei se exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Quando a gente começa a interpretar isso, se a gente não olha os fatos históricos, questão de mataram, a primeira parte, acredito que ela é muito simples, a interpretação. Muitos foram para sua casa de campo, o mundo mudando. Quantas vezes, se a gente observar no mês, no nosso dia a dia, a gente foca mais, lógico, a gente precisa sobreviver, a gente foca no mundo mudando. Quantos por cento a gente foca no mundo espiritual? Não posso falar muito, tenho entendido minha voz. Então, quantos por cento a gente consegue fazer no mundo espiritual? E quantos por cento a gente fica focado no mundo material, né? É uma coisa que eu queria que vocês levassem, tá? Quando forem dormir, depois da oração, né? Quantos por cento do mundo espiritual eu preciso focar, né? Eu sei que a correria é muito grande, a gente tem que correr, tem que pagar as contas, tem os boletos, tem o aluguel, a água, energia, internet, escola de filho, né? E a gente foca muito nessa correria para pagar as contas, né? Será que se eu focar 5% seria bom? Aí vamos voltar, a gente começa a entender melhor, analisando os fatos históricos, né? Já que a gente vai interpretar ela olhando os fatos históricos. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam ao encontro, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se opuseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa. E dando o homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: ata-lhe as mãos e os pés e lança-lhes nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Então fica melhor quando a gente começa a analisar historicamente, né? Como seria essa interpretação, né? Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, a uma festa, né? Um festival. Falando dos primeiros convidados, são os hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham estudar e seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas pelos hebreus. Suas advertências eram desprezadas, muitos foram mesmo massacrados, né? Como os servos da parábola.
Então, o primeiro história são os hebreus. Os convidados que se excusavam, pretextando terem de cuidar dos seus campos, dos seus negócios, simboliza as pessoas mundanas. Somos nós, né, que absorvido pelas coisas terrenas se conserva indiferente às coisas celestiais, né. Então, às vezes a gente fica tão focado nessa vida mundana que a gente esquece que tem um outro lado da vida espiritual, né. E a única coisa que nós temos certeza é que aqui nós estamos de passagem. Nós não vamos levar o nosso carro para o outro lado, a nossa roupa, os nossos livros, só o nosso conhecimento, né. Então a gente tem que focar nessa parte espiritual, que é a parte que é a única coisa que nós conseguimos levar desse mundo. Tendo-lhes alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transportá-lo e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Comemos e bebemos na tua presença e nos instruímos nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando vides que Abraão, Isaque e outros profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos, virão muitos do Oriente e do Ocidente, e participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Então, resumindo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Ou então lhes direi em altas vozes: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Só um minuto, pessoal. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que constrói sobre a rocha a sua casa. Quais são essas palavras que ele escuta, né? O Kardec, ele sintetizou bem a nossa revolução, a nossa evolução intelectual e moral. Essas que são as palavras, essas que são nossas práticas, né? Nós estarmos conscientes da nossa evolução moral e intelectual, elas andam juntas. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não rugiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem sensato, que constrói sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi arrebatada. Grande foi a sua ruína. Então, ele compara aqui a construção de uma casa, né? A gente sabe, se você constrói uma casa na areia, ela não tem base. Né? Morei em Santos. Em Santos tem os prédios tortos lá, né? Aqueles prédios eles não foram construídos num bom terreno. Resumindo, foi numa areia mesmo. Quando você constrói sua casa na rocha, ela cria uma estrutura. Né? O que seria essa casa? A nossa evolução moral e intelectual que o Kardec tanto pregava. Né? A gente tem que focar nessa evolução.
quanto mais nós evoluímos, mais nós estamos perto de Deus, mais nós vamos escutar. Quando você estiver no silêncio, você escuta muito melhor do que falando, você escuta a energia de Deus. E quanto mais perto dessa energia, maior a nossa evolução moral. Então a gente tem que ter muita atenção. Eu sei que tem a vida mudando, as nossas obrigações nos nossos dias a dias, né? Mas a gente tem que tirar. Nem que seja 2% do nosso dia para focar na evolução intelectual, ler. A leitura ela traz mudança, né? E na nossa evolução moral. A moral a gente consegue praticar até mais, porque é no dia a dia, né? Com o colega de trabalho, com o parente da família, com a esposa, com o marido, com os filhos, né? É uma aplicação que a gente tem no dia a dia, tá? Então ela está muito mais presente. Como você se comporta, como você trata as pessoas, como você tenta melhorar, como você tenta ser uma pessoa melhor. Essa é a nossa evolução, né? Quanto mais você vai evoluindo nesse ponto, menos você começa a sentir, digamos, balançar as dificuldades do mundo, né? Todos nós passamos por dificuldades, mas quando nós focamos nessa evolução, as dificuldades elas vão continuar com a gente, só que a nossa reação, a nossa forma de reagir, ela vai ser muito mais tranquila diante das dificuldades, né? Eu conheço muitas pessoas que qualquer probleminha já perdem a paciência, já ficam dias e dias totalmente estressados, né? Então essa é a nossa forma de a gente evoluir, né? Quem está no caminho da evolução moral consegue se equilibrar com as dificuldades da vida, né? As dificuldades só fortalecem mais ainda. Então isso é até bom para os nossos problemas dos dias a dia. A gente tem que sempre estar consciente dessa nossa necessidade de ser uma pessoa melhor, de melhorar como ser humano, né? E quando a gente está assim, a gente constrói a nossa casa na rocha, né? Quando você fala palavras bonitas e sempre fala o nome do Senhor, mas só são palavras, não são atos, você não tenta mudar como pessoa, né? São palavras vazias e é o tempo todo em graças a Deus, em nome do Senhor, em nome de Jesus, né? Você está construindo a sua casa na areia. Então, na primeira tempestade, a casa vai desabar, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Palavras, né, bonitas, elas não arrastam, né? São os exemplos que arrastam. Elas podem emocionar a gente, mas quem vai seguir são os exemplos, né? Os exemplos que são mais duradouros. No capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve de chamarem mestre ou senhor se não lhe segue os preceitos? Eu sempre falo isso. O Kardec ele dizia assim: não basta não fazer o mal. Mais ou menos esse contexto aqui, né? Nós temos para evoluir, fazer o bem. Então não basta aqui falar Senhor, Senhor, eu creio no Senhor, eu sigo Jesus, mas cadê seguir os preceitos, seguir a vida moral de Jesus, tentar ser uma pessoa melhor? Então, assim, para finalizar esse capítulo, eu estou seguindo os preceitos de Jesus, né? O que eu estou fazendo para ser uma pessoa melhor? Eu estou me esforçando, eu estou nessa evolução moral, estou tentando essa evolução intelectual, sabe? Eu recomendo sempre andar os dois juntos, intelectual e moral. Não é obrigatório estar os dois juntos, mas o intelectual, ler é modificar. A pessoa que lê, você aprende e você muda como pessoa. E a pessoa que pratica a mudança,
a evolução moral, ela vai melhorando cada dia mais. Então, nós estamos seguindo esses preceitos, né? Nós estamos tentando seguir, ou só nós estamos nas palavras bonitas, Senhor, Senhor. A gente vê muito isso na internet, né? Pastores, líderes religiosos, não só pastores, tá, pessoal? Eles pregando bonito a palavra, toda hora fala em nome de Deus, em nome do Senhor. Mas será se eles estão seguindo? Esses dias eu vi um documentário, achei formidável. E eu olhava um pastor lá entrevistando, até no trânsito, né, como ele era agressivo, sempre falava palavrões, palavras duras, né? E será se esse líder religioso ele está seguindo? E quantos líderes religiosos nós temos hoje no mundo? Assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Vamos para o próximo capítulo, tá, pessoal? Próximo capítulo ainda tá. Opa, desculpa. Ainda tem mais uma aqui para chegar no próximo capítulo. Os médios que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem, escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-la aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: Vedes o arqueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Então é muito fácil a gente olhar os defeitos do próximo, da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, né, dos amigos. É muito fácil, né? Mas é o mais difícil nós fazermos uma viagem dentro do nosso ser, né? Fazer introspecção para saber quais são os nossos defeitos, o que nós temos que melhorar. Né? Então, isso que o Kardec pregava. Nós temos que melhorar como pessoa. Por exemplo, eu consigo muito analisar se as pessoas são muito próximas de mim, mas tem coisa que eu não consigo analisar dentro de mim. E como é que a gente consegue fazer isso, essa análise dentro? O autoconhecimento, a meditação, a leitura, né? Tem várias formas de chegar nesse autoconhecimento, saber quem nós somos, saber que nós nos comportamos assim, temos às vezes uma reação inesperada de perder a paciência, por às vezes um motivo de infância que a gente nem se liga, mas toda vez que acontece aquele clique, a gente perde a paciência, né? Porque isso falta um autoconhecimento. A partir do momento que você tem esse autoconhecimento, você começa a eliminar, né, esses reflexos condicionados, né, a psicologia chama. Por exemplo, você escutar um barulho, um grito e lembrar de algum trauma da sua infância e você já começa a reagir violentamente por causa disso. É um reflexo condicionado. O cachorro, quando ele vê a carne, ele já começa a babar, né, antes dele comer. É um reflexo condicionado. Ele já viu a carne e já viu e já sentiu o gosto que ela tem, né, o cheiro, o gosto, o paladar. E aí ele já começa a salivar. Então, às vezes, a gente tem muito reflexo condicionado na nossa vida, né? E podemos eliminar isso, mas nem sabemos que temos por causa da ausência do nosso autoconhecimento, né? Então, antes de chegar do trabalho, em vez de ligar o rádio, a televisão, a Alexa, né? Escutar um pouco o silêncio, fazer uma meditação, uma oração, né? Parar um pouco para pensar, né? Se autoconhecer. Isso vale muito, muito mesmo, né? Muito mais do que nós podemos imaginar. Eu conheço pessoas que entram na casa e já fazem muito barulho porque não gostam do silêncio, mas o silêncio ele tem muito mais coisa para nos falar do que nós podemos imaginar, né? Então, para quem quer trabalhar com autoconhecimento, o silêncio ele é um grande amigo e um grande mestre para instruir. Só terminando o capítulo 18, agora vamos passar para o próximo,
Alguém quer comentar alguma coisa nesse capítulo? Eu vou passar para frente, então. Próximo capítulo, 19. A fé transporta as montanhas. Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se aproximou e, lançando de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático. Eu acho que ele devia sofrer de alguma obsessão, o filho dele, né? E sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentaram aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular. E lhe responderam: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E essa história lembra muito. Eu li um documentário, vi um documentário de uns mestres de yoga da Índia, né? E eles ficam mergulhando no rio por mais de 50 minutos sem levantar. E aí foram entrevistar eles, né? E aí perguntaram: você Sumiu o áudio aqui para nós, hein? falou, é simples. Quando eu melo a água, tá me dando oxigênio, eu tô respirando. Né? Olha só, mergulha Ah, achando que ali não vai ter oxigênio e realmente não tem oxigênio. Né? Acho que essa questão é tão simples que a gente acaba tendo dificuldade de assimilar, né? Então ele falava, é uma coisa muito simples. Eu entro embaixo d'água, mergulho e acredito totalmente que ali tem oxigênio e começo a respirar como se tivesse oxigênio. Olha só, é bem interessante essa concepção, mas são mestres que têm anos e anos de disciplina da mente, de meditação, de estudos, né? Mas quantas vezes nós pedimos alguma coisa por palavras, mas nem acreditamos que aquilo vai acontecer? Então, o nosso poder do pensamento é muito forte. A física quântica moderna ela veio para provar isso. O que nós pensamos se torna realidade. O que nós somos hoje foi o que nós pensamos ontem. E o que nós seremos amanhã é o que nós estamos pensando hoje. A física quântica ela prova que o pensamento ele muda a realidade. Então, quantas vezes a gente pensa, mas não acredita, né? A gente deseja, mas não acredita. Então, a gente tem que ter essa disciplina, né? Porque, como Jesus falou, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, a gente consegue transportar montanhas. Né? Esse mundo, o que a gente acha que é real, que é a matéria, na verdade a matéria a física já prova que a matéria é temporária, né? Existe uma coisa que a gente não consegue ver, que é a energia, né, a vibração, isso sim que é definitivo, né? Isso que é o do nosso mundo real, que a gente não consegue ver. Então a gente tem que se disciplinar a mente, toda vez que for pedir uma oração,
ou estiver passando por uma dificuldade, a gente tem que lembrar dessa questão do grão de mostarda, né? A gente consegue com a nossa fé. Né? A nossa fé, o Kardec estudava o magnetismo, né? Nós conseguimos fazer um magnetismo, a gente consegue mudar a nossa realidade com a nossa fé, e acreditar. Mas é preciso acreditar. Né? Às vezes a gente está numa situação difícil, a frequência baixa, e a gente ora pedindo para sair daquela situação, mas a gente nem acredita mais, porque já está há muito tempo naquela situação. Mas a partir do momento que você mudar essa frequência, colocar que acredita que vai se tornar real, as coisas mudam. Essa, essa frase do de grão de mostarda, mover montanhas, isso Maomé, ele tentou fazer também, né? O Maomé, ele seguia o Antigo Testamento e o Novo também, né? E aí os discípulos dele falaram, por que você não faz o que está lá no Novo Testamento? Move uma montanha do lugar. E aí desafiaram, ele foi, né? Aí ele chegou na montanha, pensou, se concentrou e a montanha não saiu do lugar. Aí ele pensou outra vez, não concentrou e a montanha não saiu. Ele falou aquela frase que é bem conhecida, né? Se a montanha não veio a Maomé, Maomé vai à montanha, né? Aí ele foi até a montanha e falou essa frase. Quando saiu do Interromper um Betão, pouquinho, oi? para interromper um Pode, pouquinho. pode, pode interromper, Hum, pode complementar. exatamente. Na verdade, a sabedoria dessa passagem também é muito grande, porque Maomé, ele quis dizer que se você não conseguir mover a montanha com seu pensamento, de algum jeito você tem que se mexer para que as coisas aconteçam. Então, se ela não veio até você, você vai ter que se mexer. E ultimamente eu estou ouvindo muito sobre a lei da atração, lei da atração. Tem gente que fala que funciona, tem gente que fala que não funciona. E assim, é mais ou menos isso aí. Até funciona, mas se não tiver ação, aí ela não vai funcionar. Então, acredito que a sabedoria de Maomé, existe um ensinamento muito grande aí nessa passagem aí que passa um pouco despercebido. E ainda nos falta muito estudo ainda, né? Para entender algumas coisas. É Boa colocação. Toda história tem vários pontos de vista, né? exatamente. Concordo Vai lá, toca o barco aí. com Sem áudio, viu? você. Tá ruim o som? Eu não estou ouvindo nada aqui. Para mim Também não também, estou escutando nada. para mim também falhou. Pode ser a internet dele que não tá tão. Ah, tá. Tá em silêncio. Acho que caiu. Ah, tá. Apareceu o nome aqui, que acho que caiu mesmo. Uns minutinhos que ao vivo é assim mesmo. Ele não, ele tá com gripe, né? O Juliano? Não sei. Não parece que tá bem. Esperar ele voltar aí.
Como é que eu faço para ver todo mundo que está aí? Eu acho que no canto da sua tela, aí, em algum lugar, tem uns quadrinhos que aparecem. Estão marcados aí 8 participantes. Clica no participante e vê quem está. Ó, participantes. Aparece eu, Juliano, Juliano de novo, Olinda, Daniel, Elisângela, Luciene e Rosa. Aí estou Tem vendo 8. Daniel, Elisângela, Rosinha, Luciene. Luciene não tá. A carinha dela não tá aqui, não. Mas ela está aqui participando. Por que que o meu nome fica bem em cima do meu rosto? É porque você Você abriu colocou. a câmera. É, Você abriu a câmera. Você abriu a câmera. A sua câmera está aberta. Se você fechar a câmera, Caí aqui. só fica o microfone. Você Apertei abriu a aqui a câmera. câmera antes. Aí, você fechou a câmera agora. Daí o nome fica bem em cima. Ah, legal. Vou compartilhar aqui a apresentação outra vez, tá? Acabei caindo da internet aqui, pessoal. Tá todo mundo olhando a tela? Ah, sim. Coloca o Sim, Marco. sim. Sim. Alguém quer comentar mais alguma coisa? O Marcos botou um comentário, né, interessante. Alguém quer colocar mais alguma coisa aqui nesse capítulo? Então vamos pro vamos pro outro. Quando saiu de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira para ela, encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, e que seus discípulos ouvirão. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tornando bravo, disse: tenha fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem incitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então a gente tem que acreditar, né? A gente tem que ter esse poder de acreditar. Aqui a explicação, né? A figueira que secou é um símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilham, têm solidez, daquelas pessoas que a cada 10 palavras falam o nome de Jesus, cujas palavras trazem especialmente verniz de sorte que agrada aos ouvidos, mas que, entretanto, revelam quanto prescustadas algo de substância para os corações. Eu te perguntasse que proveito tiraram delas os que a escutaram. Então, essa figueira, ela representa as pessoas que aparentam ser bem, mas elas não fazem o bem, não praticam, só externamente, né? Como os fariseus se preocupam em lavar a mão, em ter toda uma ritualística, um ritual de como ter que se comportar, mas não fazem o bem, né? E eu sempre repito, né? O Kardec fala, não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem para evoluir. Então a figueira, ela representa aquela pessoa mundana, que é a maioria do mundo, né? Que vive, acorda, trabalha, vai para a escola, leva os filhos na escola, paga as contas, não faz mal, mas não faz bem, vive naquele mundo dele, né? Totalmente protegido da parte externa do mundo. Então simboliza também que todos aqueles que têm meios de ser úteis não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de bases sólidas. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé,
A fé produtiva, a fé que abala as vibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas, ou como o Marx falou, uma ação. A pessoa precisa de uma ação para acontecer uma reação. Então precisa tomar uma atitude, sair desse mundo Matrix, fazendo analogia ao filme, precisa despertar, porque a vida ela passa muito rápido, e se a gente gasta todo esse nosso tempo nesse mundo mudando, a gente não vai conseguir fazer nossos objetivos, que é o quê? A evolução moral e a nossa evolução intelectual. Então a figueira, isso é o meu ponto de vista, ela representa isso. Mas essas parábolas você pode tirar várias interpretações, dá para conseguir muitas outras. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião, entendendo que isto que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo, o que pode o homem quando tem fé. Isto é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo o exemplo, ora que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explica o que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. Kardec ele coloca aqui o magnetismo porque ele era um estudioso do magnetismo. O fato da gente acreditar, de a gente ter aquela consciência, a gente faz todo um campo de energia magnética ou eletromagnética para que aquilo aconteça. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mudou-se para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e vendo outros que se conservaram na praça, sem fazer coisa alguma, disse: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, e fez a mesma coisa. Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então, ele disse, ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, que chamou um pela manhã, um pela metade da manhã, na hora do almoço, o outro às 2, 3 horas da tarde, Então ele chamou vários trabalhadores, sempre falando que ia pagar 1 denário. Chamou os trabalhadores e pagou-lhes começando pelos últimos, e indo até os primeiros. Aproximou-se então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar começaram a trabalhar de manhã cedo, julgaram que eu ia receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Ele dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo disso, o dono da vinha um deles: Meu amigo, não te causo dano algum, Não conversaste comigo e recebeste 1 denário pelo teu dia? Toma que te pertence, vai-te. Apraz a mim a dar seu último tanto contra ti. Não me é então ilícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui a gente pode interpretar de diversas maneiras. Tá? Eu vejo isso aqui muito parecido. Na minha adolescência, eu participei de muitas seitas, religiões.
E essa parábola me lembra muito isso, porque as pessoas que tinham entrado há 15, 20 anos lá, e tinha as pessoas que tinham entrado há um ano, há pouco tempo. E as que tinham 15, 20 anos, elas queriam ter mais regalias, mais N variáveis que elas pediam, né? Queriam ter um posto acima dos que entraram há pouco tempo, né? E aí, às vezes, eu notava uns conflitos quando o pessoal jovem entrava e pegava algum cargo de voluntário, né? E aí criava esse conflito. Isso eu vi em muitas religiões, em muitas seitas também, né? Não é o tempo que você fica, né, que vai te dar a evolução, né? Mas isso aqui é uma interpretação pessoal minha, né? Tem outras formas de interpretar. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cacho de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as maus do mau tesouro do seu coração. Portanto, a boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecei-vos pelos seus frutos. Podem colher-se uva nos espinheiros, nos figos das águas. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Conheceste, pois, pelos seus frutos. Então ele fala aqui uma coisa que a internet, né, popularizou, né, os falsos profetas. Né? A gente tem que ter muita atenção com esses falsos profetas. Né? Eles não produzem frutos bons, são árvores de frutos ruins. A gente tem que ter muito cuidado. As redes sociais viralizou muitos profetas que fazem símbolo de arminha, de bandido bom, bandido morto. Né? O cristianismo é uma religião muito simples. Jesus ele mostrava por parábolas como era a evolução moral das pessoas, né? Por histórias. Né? Então, a gente vê na história se você levar um tapa numa face, você tem que dar outra face. Então, como Jesus, né, falava, se você tem que dar outra face, como vem um pastor, um líder religioso, e faz arminha, e diz que bandido bom é bandido morto, ninguém gosta de bandido. Mas se nós somos cristãos, nós temos que entender, né, a não violência no cristianismo. Né? Se alguém faz o mal para você, você vai lá e ajuda essa pessoa. E eu sempre falo isso, quando você ajuda, a pessoa fica sem reação. Esses dias eu vi um vídeo numa rede social, nos Estados Unidos, uma senhora lá chamou a polícia. E a polícia. E aí a polícia foi falar com o vizinho. A senhora dizia que não conseguia dormir porque o quarto do vizinho ficava aceso. E aí ela tinha problema, passava a noite toda em claro. Né? Achei bonita essa história, né? Não sei quem filmou isso, os dois conversando, e o vizinho dela falou assim: olha, eu acredito que você está se reclamando, não é por causa da minha luz. Minha casa está longe, não vai te incomodar. Mas então pode ser pela tua solidão. Aí ele falava assim para ela: mas ó, eu posso vir aqui conversar com a senhora, tá? A gente senta aqui na varanda, eu converso tudo, a senhora me serve isso, aquilo, e a gente conversa. Quando eu tiver tempo, eu venho para cá e converso com a senhora, porque eu acho que
Isso que a senhora está fazendo não é pela luz que eu estou acendendo na minha casa que está tirando som. Talvez a senhora esteja sozinha, quer conversar com alguém. E aí ele cativou essa mulher, essa vizinha, né? E aí, né, no final da conversa, ela já estava interessada nas visitas dele. Ele era bem, né? Já estava interessado porque o problema dela era a carência, né? A pessoa só, sem os filhos, né? Os filhos já não, com certeza já não davam atenção para ela, né? Os parentes, as pessoas que ela conhecia já tinham falecido, desencarnado. Então, a forma que ele tratou ela, né? Ele viu o problema e aí resolveu. Então, assim, o cristianismo ele prega isso, né? A não violência. Se você olhar um falso profeta pregando a violência, essa pessoa não é cristã, né? É uma árvore que não dá um fruto bom. E a gente não tem que seguir provar esses frutos, né? A gente tem que ter muito cuidado. A internet popularizou e viralizou esses falsos profetas, né? Foi feita uma pesquisa que o algoritmo, que foi chamado até de algoritmo do ódio, quando o Facebook estava no auge, se você posta uma mensagem de amor e paz, e depois se você posta outra mensagem, uma fake news, de ódio, né, de fofoca, de fake news, tudo. A fake news do ódio, ela tem uma porcentagem enorme de viralizado, que é uma mensagem do bem, né? Então, através desse estudo, o Facebook ele começou a focar mais no que viraliza, né? Ele quer que as coisas viralizem. Eles não, quanto mais viralizar, mais pessoas curtir, mais pessoas comentarem e compartilhar, melhor para a rede social, né? Então, por isso que ficou conhecido como algoritmo do ódio. Então, a gente tem que ter cuidado em ficar compartilhando, comentando, né, enviando para outras pessoas esse algoritmo do ódio, o algoritmo do ódio. A gente tem que ter muita atenção com isso, tá? Porque isso influencia muito. Aristóteles dizia que uma andorinha só não faz verão, mas várias podem fazer. Então, se você compartilha isso, né, você está sendo um fruto mal, né? Você está sendo uma pessoa que não está fazendo uma coisa coerente. Então, muito cuidado com isso. Eu vejo muitas pessoas, assim, conheço que frequentam igrejas evangélicas, católicas, e se diz altamente religiosa, até centros kardecistas. E aí, quando eu entro na rede social, tá lá, ele curtindo, compartilhando algoritmos do ódio, fake news, coisas espalhando ódio, né? Curtindo que bandido bom é morto, bandido bom é bandido morto. Então, assim, são coisas que isso não vem do cristianismo, tá? A gente tem que ter muita atenção com esse algoritmo do ódio, tá? Isso gera uma energia, tá? Para toda a região, esse compartilhamento. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levanta-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, porque abundará a iniquidade. A caridade de muitos esfriará, mas para aqueles que perseverar até o seu fim se salvará. Enfim, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzir, e, se possível, os próprios escolhidos. Então a gente tem que ter muita atenção com esses falsos profetas, né, que estão muito presentes nas nossas redes sociais, né, no nosso dia a dia digital. Tá? São pessoas que têm seguidores de milhões e milhões, independente de que religião frequentam, né? Se pregam ódio, se pregam luxo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Li uma reportagem que na Tailândia, o budismo, as pessoas já não acreditam mais no budismo, né? Porque tiveram vários escândalos dos monges budistas, em festas luxuosas, em jatos privativos, assim, o luxo, né? A arrecadação que eles pegam das pessoas crentes e acabam se desviando da verdadeira função da espiritualidade, né? Então, andam em jatinhos, compram Rolex, né? Vive uma vida extremamente mundana, né? Pessoal, eu vou parar por aqui, minha voz já tá no limite. Alguém quer comentar alguma coisa? Você aguentou muito, hein? Você aguentou muito. Não tá bem, né? A voz vai, volta, falha. Peguei uma gripe. Agora falta só mais uma aula para finalizar. São 4 capítulos para a gente terminar. O que eu recomendo? A gente tem que ler informação da fonte, tá? Essa informação da fonte, né? Por exemplo, hoje nós demos 4 capítulos. Daqui 15 dias a gente vai se encontrar outra vez. Então, lê 2 capítulos por semana, né? A gente tem que ler aos poucos, né? A leitura ela faz muito bem pra gente, sabe? Aprender e modificar. A gente muda o nosso hábito com a leitura. Então é muito importante a gente ter essa consciência de querer ler, né? Eu sempre falo que hoje é muito fácil você buscar o conhecimento. Ah, eu não gosto de ler. Tem vários vídeos no YouTube falando sobre o Novo Testamento. Você também pode assistir esses vídeos. Ah, mas eu não gosto de assistir vídeo. Você pode escutar os e-books, né? Que é o texto do vídeo, do livro. Então hoje tem várias formas. O conhecimento ele tá muito fácil pra gente, né? Antigamente era muito difícil. Eu lembro quando eu fazia faculdade, os livros que os professores passavam, tinha 3, 4 na biblioteca, com uma turma de 45, e eles falavam, tudo ou era alemão, ou era francês, ou era inglês, os livros. E era assim, ou você tentava traduzir aquilo para aprender, ou você reprovava, não tinha. Hoje você vai no YouTube, tem não sei quantos influencers falando sobre aquela matéria, você baixa não sei quantos livros em português na internet. Na minha época, o conhecimento, né? Eu peguei o início da internet, né? Então não era tão fácil. O conhecimento não era muito fácil. Os livros eram caros e a maioria não tinha nem português. E na minha cidade, nem que se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria comprar aqueles livros. Você tinha que fazer encomenda, né? Não tinha um Amazon que você pedia aqui, no outro dia estava na sua casa. Então o conhecimento está muito fácil, pessoal. Vamos só ter um tempinho, separar um tempinho para gente, né? Para poder estudar e poder pensar um pouco na vida do que a gente tem que melhorar. Alguém que quer complementar alguma coisa ou podemos encerrar hoje? Bom, por mim tá tudo bem, pode descansar, cara. Pra mim também. Muito tranquilo. Por mim também, tranquilo. Obrigado. Pessoal, agradecer a presença de todos. Eu vou subir essa aula. A gente não está mais fazendo lista. Eu vou pedir para vocês, quando eu subir, escrever o nome de vocês para a gente ter uma ideia da presença, tá? Nossas aulas estão terminando. Deixa eu desligar aqui. Tá, boa noite, obrigado.